Bom dia, mulheres abençoadas, vocês mulheres do grupo Roda de Mulheres, vocês mulheres que fazem parte dos grupos que eu faço de estudo, de psicanálise, de terapia, todas vocês sejam bem-vindas. Obrigada por estar sempre comigo, me ajudando assim também no meu crescimento, e assim eu oferto a vocês também o meu conhecimento, para que vocês também possam crescer com um pouquinho, só um pouquinho que eu possa dividir com vocês daquilo que eu busco como conhecimento. O meu conhecimento eu busco para te servir melhor, para servir a Deus melhor e para te servir melhor. Então hoje mais um dia, mais uma pílula para este mês de fevereiro. Mais um dia nós estamos juntas aqui. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Já convide aí alguém para participar da live, envia para os seus amigos, para que a gente possa aprender e a crescer juntos. As suas dúvidas me fazem procurar. Bom dia, Patrícia. As suas dúvidas me fazem pesquisar. E quando eu pesquiso, eu aprendo, eu te ensino, então eu tenho que mergulhar mais no conhecimento. Bom dia! Então hoje, mais um dia, mais uma pílula para que a gente possa crescer em conhecimento, crescer em sabedoria. Nós sabemos que tem a sabedoria do alto, que é a sabedoria da palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisar, você busca aqui na palavra de Deus, que é do alto, e você vai encontrar. Deus vai te revelar. Mas existe também a sabedoria terrena. Existe sim a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que a gente busca em pessoas que já buscaram mais conhecimento que nós. Aproveitando, eu te convido a entrar lá no link da minha bio, Pis com Fé, e adquira os e-books para que assim você possa crescer em conhecimento também e ajudar você nas suas emoções. Por trás das feridas da alma e o método Chayo, que são e-books meus, são livros digitais que você vai adquirir por um precinho bem pequenininho. E hoje mais um dia, vamos lá para o nosso louvor dessa manhã, para que a gente possa nos encher da presença de Deus. Vamos ver qual louvor. Olha, faz meu coração ouvir tua voz. Quer ouvir a voz de Deus? Aquieta a sua alma. Bom dia, Aninha. Para ouvir a voz de Deus, temos que aquietar a nossa alma. Alma barulhenta não escuta a voz mansa e suave do Pai. Bom dia. São momentos de aquietar a alma. Vivemos momentos em que devemos aquietar a nossa alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Se aproxima de Deus, se aproxima de Deus. É preciso se aproximar. Quando eu me aproximo de mim, eu me aproximo de Deus. Esse é um segredo especial para nós. Queremos buscar Deus em todos os lugares, mas para você se aproximar de Deus, se aproxima de você, se conheça, conheça como você funciona. E aí você se aproxima de Deus, porque muitas das vezes observamos o outro e não tem como nos aproximar de Deus observando o outro, apenas nos observamos. Faz meu coração ouvir tua voz. A alma quieta ouve a voz de Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É preciso aquietar a alma, aquietar as emoções. Você entender, você está no controle, então me esconda no teu coração. Nosso maior esconderijo é no coração de Deus. Se você se esconder no coração de Deus, ninguém te acha. Para de fugir da vontade de Deus. Quantas vezes fugimos da vontade de Deus? O nosso coração acelera. Acelera porque estamos fugindo da vontade de Deus.
lançar nesse rio de amor de Deus. Finalizando essa música, que música maravilhosa. Bom dia, Nilza. Que música maravilhosa. Nós temos que aprender a nos lançar nesse rio de amor de Deus. Nós temos que aprender a descansar em Deus. O descansar em Deus é aquietar a nossa alma. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Quantas pessoas sofrendo com uma ansiedade além do normal. Então esse louvor ele veio a se encaixar no nosso assunto de hoje. Aquietar a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma ela é a sede das nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas estão ali, olha, vibrando dentro da nossa alma. E para que a gente possa encontrar esse lugar de descanso dentro de nós mesmos, é preciso aquietar essas emoções. Vamos lá então para nosso estudo de hoje, vamos falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade, pelo dicionário, ela é o ato de contrair, apertar. Então a ansiedade, ela te comprime por dentro. A ansiedade, ela atrapalha os seus neurônios de agirem livremente, de assim trazer para você respostas certas no momento certo e exato. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um excesso de futuro. Ela está sempre preocupada com o futuro. Então, na verdade, a ansiedade, ela é uma ladra do seu presente. A ansiedade, ela rouba o seu momento presente. Quantas pessoas que na hora de dormir têm crises de ansiedade, de pânico, e tem uma diferença entre a ansiedade natural, porque a ansiedade ela é boa, nós vamos falar também, mas aquela ansiedade patológica que rouba o seu sono, que rouba a sua paz, que rouba o seu equilíbrio. Então a ansiedade, ela te contrai por dentro, ela impede que o ar flua livremente dentro de você. E assim ela produz toxinas. E ela chega até produzir, se for uma ansiedade patológica, vai produzir até outras doenças. Por quê? Porque o nosso corpo fisiológico, ele não vai agir corretamente porque ele está comprimido. Se você se comprimir, você vai ver que o seu corpo não respira, não flui naturalmente. E muitas das vezes isso é a ansiedade, ela é essa contração, ela aperta os seus órgãos, ela comprime o seu coração. E assim ela também pode gerar o quê? Angústia. E a angústia que gera mágoa, que gera rancor, e por aí vai, só descendo na escala da negatividade. Se não cuidarmos da ansiedade da maneira correta, da maneira certa. Então, a ansiedade, ela é sim, ela é esse tipo desse medo, a ansiedade fora do normal agora, ela é esse medo psicológico que foi gerado por uma emoção. A ansiedade, muitas das vezes, ela é algo que é coisa da nossa imaginação. Temos medo do futuro, mas muitas das vezes nós estamos com esse medo do futuro por algo que aconteceu lá atrás no passado. E tem uma memória guardada no nosso subconsciente que nos faz temer. Temer uma entrevista de emprego, temer uma conversa com o patrão que de repente te chamou para conversar lá no seu escritório, mas às vezes é só uma conversa simples, mas de repente, por causa de algo que aconteceu lá atrás, temos medo dessa conversa. E aí a ansiedade começa a gerar suor, tremedeira, crise de pânico, por algo que nem sequer aconteceu ainda. A importância de nós tratarmos dessa ansiedade. A importância de nós entendermos que quando estivermos dessa forma, nos contraindo, opa, tem alguma coisa que não está certo. É mergulhar lá dentro do seu interior e fazer as perguntas certas. Por que eu estou sentindo isso?
Por que é que eu estou sentindo essa sensação? Por que que eu estou sentindo esse medo? Por que que eu estou sentindo esse pavor? É fazer perguntas para si mesmo. O que que está ocasionando, às vezes, ela é aquela ansiedade normal, como eu digo. Tem uma ansiedade que é normal. Ela é aquela ansiedade que, se eu tenho que estudar para uma prova e eu estou preocupada, a ansiedade está servindo como gatilho. Temos que estudar para aquela prova. Se eu vou ter uma consulta médica às 3 horas, eu sei que eu vou ter essa consulta às 3. Então, essa preocupação é para que eu possa me preparar para a consulta, agilizar os serviços, para que eu possa estar preparada. Essa é uma ansiedade que nos protege, é uma ansiedade de sobrevivência. Nos primórdios, antigamente, não existia nem luz. A ansiedade, ela é real. A ansiedade é para nos proteger. A ansiedade, como ato de sobrevivência, ela produz mesmo em nós um certo aceleramento no coração, porque antigamente não existia luz. Então os homens lá das florestas, das cavernas, quando o tempo começava a escurecer, eles já sabiam que tinham que voltar para sua caverna, porque se não voltasse naquele momento, tudo ia escurecer. Então a ansiedade ela era um certo gatilho para que um comando para que a pessoa parasse de fazer aquilo e rumasse para a sua casa, para a sua caverna. Então a ansiedade, ela serve sim também como esse gatilho para que a gente faça aquilo que é para a gente fazer. Então essa é a ansiedade boa. É quando eu sei que eu tenho que fazer algo e eu vou e eu faço. Essa é a ansiedade de sobrevivência. A ansiedade patológica, ela é um medo do futuro. Não é algo que está acontecendo agora. Não é porque está escurecendo. Ela é um medo do futuro que eu nem sei se vai ou se não vai acontecer. Mas a nossa mente subconsciente não entende isso. Ela acredita que aquele medo que a pessoa está sentindo é real. Porque a nossa mente, ela está aqui para nos proteger. A nossa mente o tempo todo vai tentar nos proteger do perigo. Perigo real ou perigo imaginário que nós mesmos construímos dentro da nossa mente. Então a nossa mente, ela vai tentar ali nos proteger. Não importa se é mentira ou se é verdade. Se vai me causar medo, se vai me causar dor, a nossa mente, ela vem ao nosso favor tentando nos proteger, ainda que aquilo não será para o nosso bem. Então é preciso entender se a ansiedade que eu estou sentindo, ela está falando comigo para que eu haja, para que eu faça. A ansiedade, ela é como se fosse um gatilho de luta ou de fuga, luta ou fuga. A ansiedade, quando vem, ou você para ou você corre. Essa é a ansiedade de sobrevivência. É a ansiedade que vem para nos alertar de que nós temos que fazer algo. Temos que tomar uma atitude. Não podemos ficar parado, porque se a gente ficar parado, o leão vai vir e vai nos estraçalhar. Então essa é a ansiedade de sobrevivência. E a ansiedade que vem para nos causar pânico. E a ansiedade que vem para nos causar dor. E a ansiedade patológica que acaba destruindo os nossos sonhos. É a ansiedade, ela é a antecipação do futuro. Eu nem sei se vai acontecer, mas eu já estou temendo. Eu nem sei se o futuro, né? Às vezes a pessoa tem até medo quando eu falo isso. Eu nem sei se o futuro vai chegar, mas eu já estou com medo. Quantas vezes sofremos por algo e quando chega na hora, nada daquilo acontece. Então essa é a ansiedade que vai nos fazer mal. Essa é a ansiedade que vai nos causar mal. Ela não é uma ansiedade real de um medo de um cachorro que está vindo na minha direção, ou eu corro, ou eu luto, né, com aquele cachorro. Essa é a ansiedade natural. Mas essa ansiedade psicológica, eu nem sei se naquela esquina que eu vou virar tem um cachorro e o meu coração já começa a acelerar como se aquele cachorro estivesse lá. Não é um medo real, é um medo psicológico.
está somente dentro da minha cabeça. E eu já começo a suar, eu já começo a tremer, eu já começo a ter medo de ir para aquele lugar. Por quê? Porque na minha imaginação, o meu medo psicológico, a minha mente trabalhou comigo a meu favor e falou: tenha medo, fuga, 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 fuga. E nem sempre é isso, porque eu ainda não vi, eu não observei. A ansiedade sadia é ouvir o cachorro vindo, eu tenho que tomar uma atitude. Ou eu corro, né? Ou eu luto. Mas a ansiedade que nos faz sofrer é essa ansiedade psicológica, mental, que a gente nem sabe se realmente vai acontecer algo do outro lado, mas já estamos com medo. Já estamos com medo. Então ela nos paralisa no momento, em muitas das vezes, que é pra gente lutar, que é pra gente caminhar. É algo somente na nossa imaginação, então temos que fazer as perguntas: por que eu estou sentindo isso? Esse medo é real? Eu já sofri isso alguma vez no meu passado? Esse é o medo que está sendo ativado por algo que eu passei no passado? Então nós temos que perguntar para nós mesmos, porque você tem as suas respostas. Todas as respostas que você precisa está dentro de você. Então, se a ansiedade ela está te causando pavor, pergunta: da onde está vindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Quando foi que eu senti isso? Ou muitas pessoas estão vivendo isso todas as noites? Um medo, um pavor noturno? Então é preciso se perguntar, é preciso analisar, é preciso se investigar. Se investigue, pergunte para si mesmo: por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu para que eu sinta isso? Pergunte-se sempre a si mesma. Não deixe de perguntar para você o que está acontecendo com você. Davi perguntava: minha alma, por que estás abatidas dentro de mim? É preciso questionar isso que está tentando te paralisar. É preciso questionar isso que está tentando te impedir de avançar. Porque a ansiedade é como uma amarra, nos amarra para trás, com medo de um futuro. É como se eu estivesse sempre preparada para que algo ruim acontecesse. E nós não podemos viver assim, alimentando a nossa mente somente de coisas negativas. Porque, como eu sempre digo, assim como o pensamento, na psicanálise a gente aprende, pensamento é o ensaio da ação. Assim como eu penso, eu estou ensaiando em agir. Imagine só, se eu estou ensaiando em agir, eu vou ser perfeita naquilo que eu estou ensaiando. Eu vou ser a melhor atriz da minha vida. Então, se eu estou ensaiando somente o mal, não vai dar certo, chega na hora. Eu estou ensaiando. O pensamento, ele é um ensaio da ação. Assim como eu penso, eu sinto, eu falo, eu vou repetir sempre isso. E os resultados virão. Então, assim como eu penso, eu sinto, eu falo, os resultados virão. Quantas vezes pensamos algo, falamos, o pensamento, a boca falou mais rápido que o pensamento, e a gente se arrepende daquilo que falou. Então a ansiedade, quando ela tenta antecipar esse futuro para nós, em relação ao medo, eu tenho medo do futuro, então eu antecipo esse futuro como se tudo de ruim fosse acontecer. Eu faço até planos. Porque se não acontecer assim, eu já faço assim. Planos de ansiedade, entenda bem, é preciso nós termos projetos, é preciso que a gente tenha ali o nosso mapa, é preciso que a gente tenha metas, é preciso que a gente escreva no papel o que a gente quer, para que assim lá a gente tenha um mapa, a gente tenha um caminho para a gente trilhar, para que a gente não seja pega de surpresa. Isso não é errado, nós temos que ter esse mapa, nós temos que fazer, né, essa meta, esse mapa para o nosso futuro, mas não temer o que vai e o que não vai acontecer. O mapa só serve para quê? Olha, tá certo, agora eu vou por ali, agora eu vou por aqui. É um mapa. E de repente, se as coisas saírem fora do lugar, eu já sei mais ou menos como que eu vou agir. Esse é um mapa sadio.
Não uma pessoa que nem imagina como vai ser o futuro, só sente medo do futuro, não traçou nenhuma meta, nenhum mapa e tem medo do que vai acontecer sem ter planejado nada. É o medo do nada, o medo do vazio. Se eu nem planejei nada, eu estou com medo do quê? Então essa é uma ansiedade doentia, que nos faz adoecer, que nos faz afundar no negativo cada vez mais e mais. Essa é a ansiedade que nos faz paralisar, tremer com medo do nada. Eu não vou nem falar do invisível, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé, ela é meio que enxerga o invisível. Mas a ansiedade nos faz ter medo do nada, do vazio, do oco. Porque muitas das vezes também estamos ansiosos porque não fizemos isso. Não projetamos nada para o nosso futuro. Não estamos esperando nada. Estamos esperando um milagre acontecer, mais nada. Mas não estamos fazendo a nossa parte. E é preciso fazer a nossa parte. É preciso ter um plano, um projeto, uma meta, pequena que for. Nós podemos planejar a limpeza da nossa casa. Hoje eu limpo aqui, amanhã eu limpo lá. Hoje eu passo, amanhã eu lavo. E muitas das vezes a pessoa está perdida até mesmo nessas pequenas coisas. Então a ansiedade é quando ela é saudável, que é essa ansiedade de sobrevivência, né? É isso que eu falo, a ansiedade. Ela vai somente nos despertar que nós temos que fazer algo. E quando nós adoecemos? Que quando fazemos aquilo que é para fazer. Se eu tenho uma prova para estudar, eu vou estudar para essa prova. Eu vou, estudo para essa prova, me preparo, para que lá na hora da prova eu esteja preparada. Então essa é a ansiedade de sobrevivência. A ansiedade real é quando eu tenho que atravessar a rua e é uma avenida muito cheia de carros. Meu coração me avisa ali, olha, cuidado, olha para os dois lados para atravessar essa rua. Essa é a ansiedade de sobrevivência. É a ansiedade que nos afasta dos perigos, é a ansiedade que nos faz tomar as decisões certas. Essa é a ansiedade que nos salva, que é algo que está já dentro de nós. Essa gatilho de luta ou fuga, é esse gatilho de luta ou fuga, é esse gatilho de tomar uma decisão. Então essa é a ansiedade boa. Ela serve como uma emoção dentro de nós, uma emoção de proteção. Ela é como uma emoção de proteção. Então essa é a ansiedade boa. Não existe só a ansiedade ruim. Não existe só essa ansiedade patológica, que é o maior mal do século. É a ansiedade. É o pavor pelo futuro. É a pessoa não saber o que se espera do futuro, porque não está nem construindo o presente. Então como que eu vou esperar um bom futuro se nem o presente eu estou construindo, porque eu estou paralisada com essa ansiedade que está me angustiando, que está me comprimindo? Um ótimo exercício para a ansiedade é você abrir os braços e fazer polichinelo para que o ar flua rápido. Porque a ansiedade patológica, muitas das vezes, é uma glândula que nós temos aqui do lado, chamada hipófise. Ela solta uma toxina real, é real. Não é imaginário, eu não estou falando aqui que a ansiedade não é real. Ela é real, fisiológica. Quando ela ultrapassa o seu limite. Ela serve como luta ou fuga. Mas se eu estou sempre procrastinando, deixando para depois, para simplesmente ficar com medo do futuro, ela produz esse líquido. E esse líquido, ele desce para o nosso organismo como uma toxina, causando sudorese, tremor, pavor. E esse líquido, ele tem que se desfazer logo dentro de nós. Por isso eu digo, tem o polichinelo. Faz 10 polichinelos, 1, 2, conta até 10.
para que esse líquido se desfaça logo, para que essa toxina se desfaça. Beba um copo de água, purifique o seu corpo. Purifique o seu corpo para que essa emoção negativa, que é real, que é uma toxina, tanto a ansiedade de sobrevivência, ela é real, é o nosso coração nos avisando assim, olha, é preciso tomar cuidado. Quanto essa ansiedade patológica, imagina de tanto que a gente comprime. Isso vai se tornando em bolinhas de toxinas que explodem dentro de nós e nos faz sentir, sim, esse pavor, esse medo, essa sudorese. E é preciso desfazer dessa toxina. Como eu digo, exercícios, polichinelo. Isso eu aprendi com um doutor aqui da minha cidade, Dr. William. Ele é hipnoterapeuta e ginecologista. Um homem muito sábio. Ele nos explicou muito sobre a ansiedade. Então é preciso fazer sair essa toxina do nosso corpo quando a gente sente. Mas a nossa mente, ela é tão inteligente que se eu faço 10 vezes esse polichinelo, lá quando for a 11, ela já não acredita mais. E eu já tenho que mudar. Então a ansiedade, ela é real. Tanto a ansiedade de sobrevivência quanto essa ansiedade patológica que produz essa toxina e que realmente nos faz ter o medo do nada, o medo do vazio. O medo do vazio. Então nós temos que aprender a ter esse estilo de vida saudável. E aí muitas pessoas dizem assim, olha, você tem que fazer exercício, academia, olha, você tem que fazer caminhada, olha, você tem que fazer, tem, é verdade, temos que fazer, mas temos que cuidar da nossa mente. Se eu for fazer uma caminhada com esse pavor, com esse medo, temos que saber o que é melhor para nós. Se eu sei que eu tenho esse medo, esse pavor, e eu vou fazer uma caminhada, eu vou ficar com medo de virar em cada esquina, procure o exercício correto, vá numa academia, num lugar onde é mais protegido para você, para sua mente, até que você se sinta melhor para poder caminhar na rua. Sabemos que a ansiedade, ela é verdade no coração da pessoa, não é algo imaginário, é real para ela. Ela acredita, é uma crença, é uma verdade. Então, se eu vou fazer uma caminhada também, de nada adianta eu fazer uma caminhada pensando só coisas ruins. Então é bom você ter palavras de afirmação. Hoje o dia amanheceu e que dia maravilhoso. Lute contra os pensamentos negativos e intrusivos que tentam dominar a sua mente. Ai, mas o que será que o meu marido está fazendo agora? Meu filho, meu Deus, meu filho. Nossa, e amanhã? E depois de amanhã? E eu vou ter que fazer o mês que vem? Basta cada dia a sua preocupação. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal, um dia de cada vez. Então nós aprendemos a controlar a ansiedade dessa forma. E não existe uma fórmula perfeita. Cada um vai agir de uma forma. Cada um vai encontrar suas próprias armas. Cada um vai encontrar suas ferramentas para lutar contra a sua própria ansiedade. Porque cada pessoa sabe os fantasmas que carrega dentro da sua mente. As lembranças, os nãos, os sims. Você sabia que a ansiedade, ela foi produzida em você fisiologicamente? Quando éramos crianças, a nossa mãe muitas das vezes sem saber, acorda, 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 naquele grito, naquele desespero, e isso foi se tornando um despertador dentro de nós, por causa do grito. Porque foi implantado em nós essa ansiedade desesperadora. Então ela age como um despertador. E isso desde a infância. Antigamente as professoras batiam a régua na carteira. Isso são gatilhos de ansiedade que estão, olha, lá dentro.
da nossa mente, do nosso subconsciente, preparados como para nos salvar. Preparados para dizer, olha, sinal de perigo. Então a ansiedade, ela foi gerada, ela foi, realmente produzida em nós fisiologicamente como um gatilho de proteção. E a partir do momento que a gente descobre isso, a gente sabe, a gente tem as ferramentas para lutar contra ela. Fez o maior barulho, meu coração dispara e eu fico ansiosa. Mas a outra pessoa, o coração não dispara e não fica ansioso. Por quê? Porque isso foi implantado em nós. Foi uma célula a mais. A ansiedade, ela seria boa somente para o caso de uma sobrevivência, luta ou fuga. Não para nos causar medo, desespero e dor. Então, a partir do momento que eu sei que é isso que está acontecendo, eu começo a ter as ferramentas para me auxiliar. Por isso que a música falou assim, olha, que a gente tem que se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproxima de você, quanto mais você busca se conhecer, mais você conhece a Deus e mais você sabe o que Deus tem para você. Então você, eu, todos nós passamos pela ansiedade. Bom dia, Cidileide. Todos nós passamos pela ansiedade. Todos nós vamos ter ansiedade em algum momento da nossa vida. Em cada momento que a gente for ultrapassar uma etapa da nossa vida, a ansiedade vai vir. Ou ela vai vir como esse modo de sobrevivência aqui, de luta ou de fuga, ou aprenda mais, ou ela vai tentar nos paralisar, como aquela régua da professora, ou quando a nossa mãe, os nossos pais nos acordavam com aquele grito desesperador. Não tinham sabedoria. Foram assim que aprenderam. Não estou culpando os pais. Foram dessa maneira que eles aprenderam a nos acordar e muitas das vezes não sabiam que estavam instalando em nós esse gatilho da ansiedade, que muitas das vezes hoje em dia nos faz ter medo de tomar atitudes, ou aquele medo de estar sempre atrasado, ou realmente estar sempre atrasado, porque o pavor era tanto, o medo era tanto, que aconteceu o inverso. Ao invés da pessoa se levantar e agir, a pessoa temeu o futuro e paralisou. A ansiedade, ela é sadia quando ela nos serve como luta e fuga. Lutar ou correr, de qualquer maneira é agir. Se a ansiedade me paralisa, se a ansiedade te paralisa, ela está causando estrago em nossas vidas. Temos que buscar ajuda, temos que buscar terapia, temos que buscar a medicina. Eu falo sobre a palavra de Deus, sobre tudo que é a palavra de Deus, mas não deixe ninguém dizer que você não precisa buscar um médico se isso está atrapalhando a sua vida, se isso está te impedindo de viver. Você tem que buscar ajuda médica, sim. Você tem que buscar a medicação, sim. Deus foi quem constituiu os médicos. Então não sejamos tolos de achar que não devemos buscar um médico se algo está nos atrapalhando de avançar, de viver. Porque Deus nos deu a vida para que a gente pudesse viver. Vida para que a gente pudesse viver. Então até agora eu falei sobre a ansiedade, em pequenas doses, muito estudo. A ansiedade, ela é um leque que ela abre para todas as áreas. Então não tem como a gente explicar isso aqui numa live de 40 minutos, meia hora. Mas tem algumas coisinhas que a gente pega e que a gente sabe que a gente pode fazer para que a nossa vida melhore. E agora nós vamos lá para a palavra de Deus. Ah, André, mas a palavra de Deus fala sobre ansiedade? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ansiedade? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ansiedade. Olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele. Então quer dizer que eu posso arrancar e lançar, tirar de mim? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos levar cativo todo pensamento que não provém de Deus,
que vem nos atrapalhar, devemos levar cativo a Jesus, porque Jesus, ele é o esconderijo. Então, lance sobre Deus. Acredite que toda aquela ansiedade, nós quando sentimos aquela ansiedade, chegamos na presença de Deus e dizemos: olha Deus, Pai, isso aqui está me sufocando, isso aqui está me aprisionando, isso aqui está me causando medo, isso aqui está me causando pavor. Então, entregue a Deus. Bom dia, Rô. Entregue a Deus, lance sobre Ele. Tem coisas que não vai adiantar a gente se preocupar, tem coisas que não vai adiantar a gente temer, tem coisas que temos que entregar para Deus, mas aquilo que nós devemos fazer a nossa parte, não devemos passar para o próximo. Não devemos passar para o próximo aquilo que nós devemos fazer. A nossa parte nós devemos fazer. Então, lance a Deus aquilo que você não pode fazer. Sabe quando você não tem como resolver um assunto? Eu estou sempre batendo nessa tecla. Quando não temos como resolver um assunto, entregamos a Deus. Mas quando nós podemos resolver, arregaçamos as mangas, colocamos a nossa roupa e vamos lá resolver, porque nós temos que resolver as nossas próprias pendengas, como diz o povo, né? O ditado popular. Nós temos que resolver. Não podemos ficar esperando que o outro venha resolver por nós aquilo que muitas das vezes foi até a gente que causou. Então nós temos que resolver os nossos problemas e ter soluções. E como eu sempre digo, a resposta está dentro de você. A resposta que você precisa está dentro de você. Até quando estamos enfrentando um momento de doença, o nosso próprio organismo, ele produz as novas células para que a saúde volte. Então tudo está dentro de você. Para de procurar fora. Para de fazer com que a ansiedade te domine e te faça ter medo de algo que não é para você temer. Então lance sobre Deus. Eu posso resolver? Vou lá e resolvo. Eu não posso resolver? Entrega na mão de Deus e creia que tudo vai se resolver no momento e na hora certa. Salmos diz assim, olha: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Olha, Davi, lá antes de Jesus Cristo, dizendo que quando a ansiedade já dominava o íntimo, quer dizer, ele já estava apavorado. As toxinas já estavam lá, olha, se envolvendo e tentando paralisar os seus sonhos. Mas Davi diz assim, olha, o teu consolo. Sabia que em alguns momentos de ansiedade, a única coisa que a gente precisa é de um consolo. Sabia que em alguns momentos de ansiedade, a única coisa que a gente precisa é de um ombro, para a gente encostar a cabeça e não precisar falar nada. Silêncio. Somente alguém que nos console. Mas aqui, quem Davi tinha? Deus. O próprio Deus. Davi passava por um momento de perseguição dos próprios amigos, inimigos. E Davi se sentia sozinho. Sabe quando você se sente sozinho? Andréia, não tem como eu falar, não tem como eu dizer. Isso que eu estou passando, eu tenho que passar sozinha. Não, sozinha não. Conta para Deus. Busque consolo em Deus em momentos de ansiedade. Porque o rei Davi, o escolhido de Deus, aquele a quem Deus amava, passou pela ansiedade. A ansiedade do que poderia vir a acontecer com ele. A ansiedade, ele estava num meio de guerra. Era necessária a ansiedade para essa luta e fuga. Mas no íntimo dele, a ansiedade já tinha atingido o íntimo. Quer dizer que os medos internos, os medos psicológicos, já haviam invadido o coração e a mente de Davi, do rei Davi. Salmos 94, 19. O medo já era íntimo, já era interno, ele já não conseguia... Sabe o que é um medo interno, um medo íntimo? É quando você fecha o olho e as figuras, você já começa a enxergar aquilo que não é bom. Mas ele buscou consolo em
Deus, no Pai. Alívio para a alma em Deus. Então, quando você estiver passando por momentos de ansiedade, onde o seu íntimo já foi atingido, contaminado pela ansiedade, pelo medo, pelo pavor, encontre consolo em Deus. Davi estava sozinho. Ele não encontrou consolo em alguém, foi em Deus. Foi entendendo que naquele momento o íntimo dele estava agitado. Então que ele precisaria tomar alguma atitude interna também. Uma atitude interna. Lá no livro de Filipenses diz assim, olha, não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Esse aqui eu amo. Porque esse vale também para nós aqui na terapia. Quando você busca uma terapia, quando você busca uma análise, quando você busca conhecer a si mesmo, você tem que fazer o quê? Falar. A psicanálise, ela é a cura pela fala. E nesse versículo aqui de Filipenses 4:6 está dizendo assim, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, quer dizer, fale. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. É você dizer, eu não sei porque eu estou passando esse momento, mas de alguma forma esse momento vai ser para o meu crescimento. Eu não sei porque estou passando por essa afronta, porque nós estamos falando de ansiedade, mas por algum motivo eu vou passar por isso. Eu vou crescer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você estiver passando por esse momento de aflição, fazei em tudo conhecido diante de Deus por orações e súplicas e ações de graças. Ações, agir com graça, fazer coisas boas. A ansiedade, ela nos paralisa. A ansiedade faz a gente esconder. A ansiedade faz a gente querer esconder debaixo do tapete, debaixo do cobertor, debaixo da pedra, debaixo do... A ansiedade nos faz querer esconder. Mas não, Deus está dizendo assim, olha, em tudo pela oração e súplica com ações de graça. Ações. Quando a gente está passando por momentos de ansiedade, é importante que a gente haja. Que a gente faça algo, às vezes até pelo próximo, para que assim a gente desfoque um pouco daquilo que está dentro da nossa cabeça e a gente viva. Então, olha lá, em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Ações de graça pode ser o louvor dos nossos lábios, mas ações de graça também pode ser uma ajuda ao próximo. Porque muitas das vezes a pessoa que está enfrentando a crise da ansiedade está ali sozinha. Não tem ninguém na sua volta. Já está até perdendo a fé. Não está com a fé fraca, digamos assim, né? Está com a fé fraca, enfraquecida. E é preciso estar junto com outras pessoas de bem. Saiba as pessoas que estarão ao seu lado. Pessoas que vão te incentivar, te animar, te encorajar a ser o seu melhor. E olha lá, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Você está passando por ansiedade, quer que todo mundo adivinha? Não dá para adivinhar. Às vezes, alguns comportamentos, a gente observa o que a pessoa está passando. Mas às vezes não, às vezes a pessoa está passando por ansiedade tão quietinha que não dá pra gente descobrir que a pessoa está passando por aquela ansiedade. Então é preciso que a gente fale. É preciso falar, é preciso comunicar. Imagina, se é preciso comunicar a Deus. Sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Se é preciso comunicar a Deus, quanto mais ao próximo que está ao seu lado, que não conhece o seu coração. Então, comunique aquele que está do seu lado. Olha, eu estou passando por esse momento difícil. Olha, eu não estou sabendo como resolver. Olha, não está sendo fácil enfrentar essa minha angústia interior. Então, eu te peço, me ajude, me console. Fique quieto do meu lado, somente esteja do meu lado. Então, é preciso comunicar também a quem está em sua volta. Por isso, a importância de ter pessoas que realmente de coração e de mente acreditam no seu progresso, acreditam que você é capaz, acreditam que você vai superar esse momento.
Então é importante se rodear de pessoas também que acreditam naquilo que você, né, que você é capaz de sair desse lugar. Então o maior mal do século está sendo a ansiedade. Porque a ansiedade, ela rouba o que você tem mais de precioso, que é o seu tempo. O seu tempo é sua vida. Então se eu fico 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos ansiosos, sem tomar uma atitude, sem fazer, sem agir, foi um tempo roubado da minha vida que não volta. Não volta. Então, quando a gente fala sobre Deus, sobre ansiedade, tem Elias, um servo de Deus, tinha acabado de vencer todos aqueles reis, né, que eram contra ele, que eram contra Deus. Elias tinha passado pelo maior momento de êxtase, de sucesso da sua vida. Toda aquela pedra tinha desmoronado diante dos olhos de todos. Deu vídeo pausado todas as vezes, mas vamos lá, eu vou continuar. Se tiver sem voz, vocês me avisam aí. Então, gente, Elias tinha acabado de enfrentar o seu maior sucesso. Ele tinha vencido aqueles reis contrários a Deus e a sua fé. Mas por causa de uma mulher que falou para ele assim: amanhã, duvido se amanhã você vai estar vivo. Olha só, Jezabel fez Elias ter medo do futuro. Sabia que o inimigo da sua alma vai te fazer ter medo do futuro? Sabia que todas as pessoas que te fizerem ter medo do futuro estão sendo usadas pelo próprio mal, pelo próprio espírito maligno? Porque todos aqueles que falam para você: olha, cuidado com o futuro. Não, Alice, se prepare para o futuro. Mas não tema, porque Deus, ele é contigo. Você está se preparando? Vai dar certo. Então Elias tinha passado pelo maior sucesso da sua vida. E aí o que acontece? Uma mulher, Jezabel, fala para ele assim: olha, duvido que amanhã você vai estar vivo. Fez ele temer o futuro. Então todas as pessoas usadas pelo mal que nos fazem temer o futuro, temos que ter misericórdia da pessoa. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as potestades infernais que tentam roubar a nossa bênção, usando muitas das vezes a boca da outra pessoa. Então a gente diz: Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, alinha a alma dessa pessoa com a sua, Pai, e que ela possa enxergar de mim aquilo que o Senhor também enxerga. Então Jezabel fez de Elias ter medo do futuro, ansiedade. Olha, duvido que amanhã você vai estar vivo. Elias fugiu para a montanha. Elias foi esconder. Elias acreditou numa mentira de uma mulher que fez ele temer o futuro. Elias, no agora, ele viu Deus consumindo todo aquele altar. Elias viu ali naquele momento Deus consumindo todo o altar, cheio de água, mas Deus consumiu no agora. Porque o nosso Deus é haja. Nosso Deus é agora. O nosso Deus é Kairos. O nosso Deus é haja a luz e haverá a luz. Então, quando alguém nos faz temer o futuro, ou nos faz lembrar do passado, essa pessoa está tentando inserir em nós células de ansiedade, e não aceitemos. Oremos por todos que estão em nossa volta, para que todos aqueles que estão em nossa volta possam ver de nós aquilo que Deus também vê. Que você enxergue de você aquilo que Deus enxerga de você. Porque você é muito especial para Deus. Então Elias estava lá, escondido, com medo do futuro. Foi preciso um anjo lá levar comida para ele. Então, muitas das vezes, quando a gente está passando por crises de ansiedade, paramos de comer, paramos de beber, paramos de nutrir o nosso corpo, assim paramos de nutrir a nossa alma, porque ali não era um jejum que ele estava preparando para Deus. Ali era um pavor, um medo, aquela angústia que nos faz parar até de comer. Então o anjo chega, né? Tem um sussurro, eu não estou lembrando da história bem direitinho, porque eu não estou lendo, veio aqui na minha cabeça agora. Então, gente, Elias, Deus foi lá
e visitou Elias e mandou que o anjo, né, o servisse. Vamos lá agora, eu vou ler para a gente não fugir muito e eu não falar coisas que não tem a ver com a palavra. Então Jezabel diz para Elias assim, olha, fez ele temer o futuro. Eu duvido que amanhã você vai estar vivo. Elias temeu o futuro, sendo que o agora, ali na hora, ele viu Deus agindo. Quanto mais o futuro. Quanto mais Elias não deveria temer o futuro. Por quê? Porque Deus era com ele. Mas Elias, ele foi e se escondeu lá dentro daquela caverna. Quantas vezes a ansiedade nos faz esconder dentro dessa caverna? A caverna mental. Ai, ninguém pode saber. Se eu falar, vão vir contra mim. Ai, ninguém pode saber do meu sonho. Se eu falar, vão me matar. E tem a caverna mental. Ai, ninguém pode saber do meu sonho, porque não vão me apoiar. E tem a caverna física, que é o quarto, que é a casa. A pessoa já não sai de casa há anos, só dentro de casa, escondida como dentro de uma caverna. Aqui eu estou protegida, aqui dentro da minha casa. É a ansiedade, o medo do novo. Sempre esse medo do novo, mas e se lá fora não der certo? Eu tenho que ficar aqui nesse lugar de segurança. E a fé muitas das vezes vai nos chutar para o desconhecido. A fé muitas das vezes vai nos chutar para o desconhecido, para que a gente viva a novidade de Deus aqui na terra. Deus não quer que a gente só viva coisas que a gente já viveu todos os dias. Ele quer que a gente viva coisa nova. O evangelho, a novidade de Deus são coisas novas. E Elias lá escondido dentro daquela caverna, o anjo vem e diz, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. O próprio Deus foi falar com Elias. E eis que passava o Senhor como uma grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha aqui, Elias não teve nem medo desse monte que fendeu, desse terremoto. Elias estava ali dentro daquela caverna e estava acontecendo toda essa bagunça lá fora e ele não estava temendo, mas ele temeu a palavra de uma mulher. Ansiedade. Quantas palavras você está temendo? O que te disseram que te fez esconder? O que te disseram que te fez engolir seu sonho? O que falaram sobre o seu amanhã que você não pode falar para ninguém, que teve que esconder dentro de si a ponto de não viver o seu sonho? Quantas vezes alguém disse, como Jezabel, amanhã você vai estar morto? Uma profecia que não era para Elias. Mas Elias acreditou. O coração dele ansiou, comprimiu, temeu, ele se escondeu. E lá em cima, naquela caverna, ele não teve medo do terremoto, ele não teve, porque era Deus. Qualquer barulho em sua volta que é Deus fazendo, não se preocupe, vai ser para o seu crescimento. Todo barulho que fizerem em sua volta, não temas, esse problema que você está enfrentando, talvez seja para te promover. Eu ouço essas frases de, né? E às vezes eu as uso, mas não gosto muito de usar não, frases de impacto. Eu gosto de usar o estudo da psicanálise e eu gosto de usar a palavra de Deus. Frases de impacto só fazem com que o nosso interior, né, cresça, mas muitas das vezes não nos fazem agir, porque ficamos acreditando também sem fazer nada. Jezabel disse para ele, amanhã você vai estar morto. Ele acreditou, temeu e escondeu. O que te disseram? Que você temeu, escondeu e não viveu o melhor de Deus. Não viveu os sonhos de Deus. Não viveu os projetos de Deus. Lembra, hoje eu quero que você traga à lembrança todas as orações que Deus respondeu na sua vida. Todas. Lembra? Lembra agora, nesse momento, de todas as orações que Deus respondeu na sua vida.
que Deus te respondeu com sim. Lembre-se de todas as vezes que Deus te respondeu com sim. Traga a memória. Se adiantou você temer o futuro, sendo que você sabia que Deus já tinha te dito sim. Sim, sim, de Deus é o sim e por Ele o amém. Então, se você está sonhando, se você está projetando, não fique ansiosa, não fique ansioso. Saiba, vai acontecer. Ninguém conhece mais o funcionamento da mente e das emoções que o nosso próprio Deus. E você? Ninguém conhece o espírito do homem senão o próprio homem. Ninguém conhece o seu espírito, as suas vontades, os seus sonhos que você mesmo. Ninguém conhece. Então, se você conhece os seus sonhos, saiba, foi Deus quem plantou eles no seu coração. Então, nunca deixe ninguém dizer que o seu amanhã não será, de vitória, porque você já sabe que o seu amanhã, ele é de vitória. O Apocalipse nos diz isso. O livro de Apocalipse, ele finaliza dizendo que o nosso fim é sim de vitória. Vamos ver o que Apocalipse fala sobre o nosso futuro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem o Senhor. O Senhor vem para a sua vida. Então, se o Senhor vem, é garantia de vitória. Então, você não acredite em projeções futuras que fazem ao teu futuro, que não foi Deus quem falou, mas se prepare para aquilo que você já disse no seu coração que vai fazer. Entenda que a ansiedade, seja qual for a fonte da ansiedade que está contaminando o seu coração, entre no seu secreto. Sabe onde é o seu secreto? Não é o seu quarto da porta fechada. Não é você fechar a porta do seu quarto, vou entrar no meu secreto. Não. O seu secreto é você. É o seu coração. É aquilo que você guarda. Ei, o meu secreto às vezes vai ter coisas horríveis dentro dele. Entregue esse secreto a Deus. Às vezes o seu secreto vai ter angústia, vai ter palavra de amargura, vai ter coisas que lançaram. Entregue para Deus. Deus foi lá no secreto de Elias, lá na caverna onde ele estava escondendo. E Elias dizia: só eu. Ele achava que era só ele. Ele achava que ele era o melhor também, né? Ele achava que só ele que tinha adorado a Deus. Ele também, ele carregava em si também esse orgulho, esse ego. Só ele, mas não era só ele. Mais de 5.000, Deus falou. E Deus foi mostrar para ele que muitos outros também não se ajoelharam diante de Baal. Então, muitas das vezes, a ansiedade vai tentar nos paralisar. Se for a ansiedade saudável, de sobrevivência, de luta ou de fuga, saiba entender. Se for essa ansiedade paralisante que está impedindo você de avançar, pergunte-se, entre no seu secreto. Pergunte para você mesmo, como Davi fez: ó minha alma, porque estás abatidas dentro de mim. E também pergunta para Deus: Deus, o Senhor que sonda a mente e corações, sabe aonde foi instalado isso? Sabe quando foi? Sabe exatamente o dia, a hora certa? Cancela, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cancela todas as palavras que foram lançadas sobre a minha vida e que estão ainda hoje ruminando e me impedindo de avançar. Eu, Pai, não sei quando foi, talvez foi na minha infância, talvez foi na barriga da minha mãe. Sabia que recebemos palavras na barriga da nossa mãe? A psicoembriologia nos ensina isso. Na barriga da nossa mãe já recebemos palavras lançadas. Ah, Andréia, mas eu não acredito. Então, como é que Esaú e Jacó brigavam já dentro do próprio ventre? Então, como é que Jesus e João conseguiram se comunicar dentro da própria barriga? Dentro do próprio ventre. Já recebemos muitas das vezes esses comandos de ansiedade. Então, em nome de Jesus, que seja cancelado. E tudo aquilo que a gente observar e que a gente souber que foi lançado sobre nós, a gente vai se perguntar: o que é que está acontecendo? Exercício para cancelar de uma vez por todas essa ansiedade. Mas é um processo.
Não pense que é mágica. As pessoas, elas falam em nome de Jesus como se o nome de Jesus fosse uma mágica. E quando eu falo aqui em nome de Jesus, tenha sua mente renovada. Tenha a mente de Cristo. Paulo ensinava a renovar a vossa mente. Quando a gente fala em nome de Jesus, é na identidade dele em nós. Significa que a minha mente está sendo renovada como a mente de Cristo. Então, a partir de agora, eu começo a agir como Cristo agia. Não como se fosse um algo de fora, como uma mágica. Mas é eu de dentro para fora, transformando os meus pensamentos, transformando as minhas atitudes, convertendo os meus caminhos. É preciso converter os nossos caminhos do caminho mau que a gente tomava. E aí as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar, a nossa mente começa a ser alinhada com a mente de Cristo e as coisas começam a acontecer de forma diferenciada em nossas vidas. Mas será necessária a nossa parte? Sim. Eu sei que em alguns momentos a nossa parte será mínima, porque estaremos fracos, emocional, espiritual, não buscaremos conhecimento. Ei, uma coisa eu quero te dizer, busque conhecimento da palavra de Deus. Seja como os bereanos. Não fique sem buscar conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento terreno, conhecimento do alto. Não fique sem buscar conhecimento dessa palavra. Não aceite nem o que eu estou falando aqui. Não aceite qualquer coisa como verdade. Aceite a verdade que Deus tem para você. Porque às vezes a verdade que Deus tem para você é diferente da verdade que Deus tem para mim. Então busque a verdade, busque a palavra de Deus. E entenda que a ansiedade ela é real. Mas que devemos falar, né? Falou lá, falamos. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido. E fazer conhecido é falar. É preciso falar para Deus o que está te causando ansiedade. Na terapia também, é a cura pela fala. A pessoa se sente aliviada por poder falar aquilo que a sufocava. A ansiedade é isso, é uma compressão. Então, a partir de hoje, fale. Fale com a pessoa certa. Fale com Deus. Fale com você. Pergunte-se para você mesmo, por que você está se sentindo assim? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Acalma, mar. Acalma-te, mar. Jesus disse para o mar assim, né? Acalma-te, mar. Então você diz para suas emoções, acalma-te, emoções. Acalma-te, mar. E busque essa renovação de mente. Busque colocar pensamentos positivos em cima de um pensamento negativo. De cada pensamento negativo que você pensar, exercício. Eu falei que a live ia ser bem rápida e já tá. De cada pensamento negativo que você pensar, de cada pensamento negativo que você pensar, libera 3 palavras positivas. Andréia, como que eu vou liberar 3 palavras positivas em cada pensamento negativo? Veio o pensamento negativo, até uma palavra afirmativa de alguém. Lembra? Jezabel falou para Elias, amanhã você está morto. Então, mesmo que alguém liberou alguma palavra para sua vida, ou se vier um pensamento negativo na sua mente, você vai dizer assim, olha, veio o pensamento negativo, 3 palavras de bênção. Eu sou mais que abençoada em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui escolhida, separada, adornada para viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Então, um exercício para que a ansiedade não se instale no seu coração, na sua mente e nem crie raízes no teu ventre. Porque se a ansiedade brotar na sua mente, criar raízes, ir para o seu coração e criar raízes no teu ventre, ela vai produzir o que ela foi lançada para produzir. E em nome de Jesus, nessa mente renovada que nós estamos buscando,
Isso não vai acontecer, porque em cada pensamento negativo, 3 liberações. Palavra tem poder. A palavra tem poder de cancelar. Toda palavra lançada contra ti não prosperará. Tu a condenarás. Eu a condenarei. Então, pensamento, pensou negativo, 3 liberações de palavras positivas. A palavra que você tem no seu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus não teme as más notícias. Tenha 3 palavras de bênçãos para cada pensamento negativo. E você vai ver a sua vida sendo transformada. 21 dias, gente. Não pense que é fácil, não. Por isso que eu digo, não é de uma hora para outra. Não é um passe de mágica. Não é uma abracadabra. É um processo. Imagine que durante 40 anos você acreditou numa palavra do seu futuro. E agora, com uma... Não, nós temos que passar pelo processo. Então, passe pelo processo da sua transformação. Em nome de Jesus. Hoje, falamos sobre ansiedade. Tem muito mais para falar. É um assunto denso. É um assunto profundo. É um assunto que tira as cascas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e nos faz viver melhor. Mas é preciso aprofundar mais em conhecimento sobre este que está sendo o mal do século. Porque a ansiedade está roubando o seu tempo através mesmo aqui deste celular. Através da internet da vida. A ansiedade rouba o seu tempo. Então, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora. No final do vídeo, comenta lá, me ajuda, manda um foguinho no coração para que o meu trabalho seja lançado. Se assim for a vontade do Senhor também, se assim for a vontade do Senhor, porque eu estou me alinhando completamente na vontade do Senhor, e aquilo que realmente não for para mim, eu sei que Ele vai de alguma forma desfazer, mas eu sei que sofremos ataques espirituais quando nos dispomos a ajudar as pessoas de fato e de verdade. É isso que eu estou fazendo aqui, ajudando vocês de fato e de verdade, com o meu conhecimento, com o meu amor, com o meu afeto e com a minha gratidão por vocês, porque eu sei que vocês são preciosos, são ferramentas de Deus para ser usada aqui nessa terra. E eu oro a Deus para que vocês sejam usadas no seu dom, no seu talento, no seu propósito, no seu tempo, na sua hora. Em nome do Senhor Jesus. Tenham um bom dia. Beijo no coração. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. E que haja transformação na sua vida. Que haja transformação na sua casa. Que haja transformação de mente e que haja principalmente paz no seu coração, em nome de Jesus.